Olá pessoal, salve Maria, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de formação para o Pastoral da Comunicação. Na aula de hoje eu vou dar uma continuidade aqui a respeito da publicação para Instagram, né? Na última aula fizemos aqui, ó, essa imagem aqui, que é a publicação para o Instagram. Eu até fiz uma avaliação dela e postei lá no Instagram do deuhero.org, né? E nessa aula aqui eu vou continuar esse projeto e vou criar um Stories, né, para Instagram. Então vai ser uma aula bem rápida, então vamos rodar a vinheta aí. Bom, gente, eu já estou aqui com o GIMP aberto. Antes da gente começar a falar do assunto de fato, mais uma vez eu gostaria de pedir, primeiro agradecer a galera que está assinando aí o nosso site. Só falta só mais 3 ou 4 assinaturas para a gente conseguir grana suficiente para renovar o servidor agora em janeiro. Então, a ajuda de vocês é bem importante. E quem puder assinar o nosso site ou comprar uma das nossas rifinhas aí, caso você não queira assinar o nosso site, eu seria muito grato a vocês. E segue a gente nas redes sociais lá. Qualquer novidade eu sempre vou colocar primeiro lá nas redes sociais. Não dá pra eu ficar mandando e-mail pra todo mundo, nem avisando por WhatsApp. Bom, gente, eu tenho aqui esse meu projeto aqui de Stories e ele já tá aqui com as margens que devemos obedecer. Eu coloquei aqui essas linhas. Matias, o que são essas linhas? Essas linhas, essas margens aqui, elas representam a parte que não é que não vai aparecer nos stories, mas que vai ficar sendo tampada por alguma coisa. Por exemplo, eu vou abrir aqui o Instagram para vocês darem uma olhada. Eu tô aqui com o meu perfil pessoal, inclusive, quem quiser me seguir aí no Instagram é o Matias Ribeiro, o link vai estar aí na descrição. Qualquer assunto relacionado a coisas não católicas, não necessariamente católicas, né? Eu vou postar no meu perfil pessoal, eu não posto no perfil do Deovero, porque senão vai fugir um pouco do assunto. Mas enfim, eu vou abrir aqui um destaque aqui para vocês verem. Isso aqui é um stories que eu postei esses dias, né? Do dia da ordenação aqui diaconal de um amigo. E muita gente me pergunta se eu me converti à igreja ortodoxa. A resposta é não, tá? Eu não me converti à igreja ortodoxa. Isso aqui, na verdade, faz parte da igreja católica greco-melquita e está em comunhão com Roma e com o Papa Francisco, é uma igreja da Síria. Inclusive, esse bispo aqui que vocês estão vendo aqui nos stories, ele é da Síria, ele não é brasileiro. É um rito belíssimo, é um rito bizantino, mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu tô rodando aqui os stories para vocês darem uma olhada e vocês podem perceber, por exemplo, que aqui em cima ó, fica as informações do stories em questão. Então tem aqui a timeline, a minha foto de perfil, e aqui no caso seria o arroba, e aqui as outras informações, deixa eu dar pausa aqui. E aqui embaixo seria o formulário para eu responder ou reagir aos stories, curtir e enviar para alguém. Então essas margens aqui seriam para vocês fazerem a arte de vocês nesse quadrado aqui. Ó. Eu vou criar aqui uma camada transparente. Seria nesse quadrado aqui ó, que devemos fazer a nossa arte. Por que nesse quadrado, né? Não só por causa disso aqui, mas eu também percebi quando eu estava fazendo algumas imagens e fazendo teste, até no próprio Instagram do apostolado, eu percebi que o Instagram ele meio que está dando um zoom na imagem. Então, quando ele dá o zoom, se você não deixar essa margem de segurança aqui do lado e essa daqui de cima, vai ficar comendo um pedaço da nossa arte. Vou apertar Ctrl Shift A e vou apagar essa camada aqui. Esse arquivo aí eu vou deixar para vocês fazerem download, né? E vamos colocar a mão na massa. Então, o nosso último projeto foi esse aqui, né? Que foi o projeto de São Miguel Arcanjo. Inclusive, eu fiz uma variação aqui em preto e branco, né? No caso, preto e transparente, com desfoque gaussiano de fundo. E coloquei lá no Instagram do deuhero.org, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui projetos GIMP e eu coloquei aqui, ó, projeto Instagram. Aqui eu coloquei Stories Paróquia ajustado, porque eu tinha feito um Stories primeiro. E, como eu disse, ele... Epa, eu sem querer dupliquei aqui. E como eu disse anteriormente, ele meio que deu um zoom, tá? Isso aqui, vocês não vamos refazer do zero quando o assunto é Stories. No caso, se você já fez uma publicação, você não precisa fazer do zero, tá? Você pode simplesmente reaproveitar isso aqui aqui. A única coisa que a gente vai fazer é ajustar, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos colocar a imagem de fundo. A imagem de fundo é essa imagem de São Miguel Arcanjo que eu tenho aqui no meu computador. Então, vou abrir aqui a pasta de downloads e essa imagem aqui que eu usei de São Miguel Arcanjo, né? Então, eu já tenho essa mania de abrir a pasta e arrastar direto para cá. Eu nunca clico em importar a imagem. Ó, clico aqui em converter. Eu sempre tenho a mania de abrir a pasta, vir aqui com a imagem e já arrastar direto para a janela. É a mania que eu faço em todos os softwares. Bom, como essa é uma imagem extremamente grande, inclusive ela está disponível lá na nossa plataforma do Design Católico, para quem é assinante do site.
eu tenho que redimensionar ela. Então, como essa é uma imagem na vertical, né? Vertical é assim, horizontal é assim. Às vezes, ao longo desse curso, eu já me confundi e provavelmente eu vou me confundir de novo e vou falar errado. Mas enfim. Então, como essa é uma imagem na vertical, eu vou ter que deixar a altura dessa imagem de acordo com a altura do meu projeto. Se você não sabe qual é o tamanho certo de imagens para as redes sociais, né? A resolução certa, tá lá no nosso livro didático, tá? Da nossa plataforma Educação à Distância. Então, lê o livro de novo porque tá tudo lá. Enfim, aqui eu vou redimensionar para o tamanho de 1920 de altura, tá? Que é o tamanho exato aqui da minha imagem. Ele vai demorar um pouquinho para processar, porque é uma imagem muito grande. Então, e o meu computador, ele tá meio lentinho, né? Inclusive, eu vou até fechar aqui o Google Chrome, porque senão vai sugar toda a memória RAM do meu PC. E pronto, redimensionamos aqui. Eu tinha feito o seguinte, eu tinha espelhado, né, a imagem de fundo para o lado de cá, então eu vou fazer isso aqui também. Eu vou vir aqui em camadas novamente, transformar, espelhar horizontalmente. Agora eu vou clicar aqui na minha ferramenta de movimento, clicar nela, e aqui ó, com a própria setinha aqui do mouse não, do teclado, perdão, eu vou arrastar um pouquinho mais aqui para o lado. Ok. Agora eu vou criar uma camada transparente por cima e vou fazer isso aqui, essa imagem de fundo. A imagem de fundo, eu não me lembro as coisas que eu coloquei aqui, porque eu não sei se vocês estão percebendo aqui pelo relógio do meu computador, eu gravei a aula em novembro e eu estou já 16 de dezembro que eu estou gravando essa aula. Né? A aula anterior foi gravada em novembro. E aí como é que eu faço para descobrir quais cores eu utilizei da última vez? Normalmente quando você dá 2 cliques aqui na caixa de cores, fica aqui no histórico, tá? No próprio histórico já fica as cores que você utilizou nos seus últimos projetos. Como vocês podem ver aqui, eu fiz vários projetos no GIMP nesse período de tempo que eu fiquei sem gravar as aulas, então as cores que eu usei nesse projeto especificamente, elas foram perdidas. E aí como é que eu faço para descobrir qual cor eu utilizei? Utilizando a ferramenta Contra-Gotas. A ferramenta Contra-Gotas é essa ferramenta aqui, ferramenta de seleção de cores. E aí vocês podem tanto selecionar aqui, como selecionar aqui diretamente. Eu não costumo utilizar essa ferramenta aqui, eu já utilizo aqui direto pela paleta de cores, porque ele já muda a paleta de cor diretamente. Inclusive, eu consigo pegar a cor de qualquer parte da imagem, tá? Então no meu caso aqui, eu quero pegar esse abóbora aqui de cima, né? Porque é um degradê do abóbora pro vermelho. Então eu vou vir aqui, ó, bem no cantinho lá em cima da imagem, que é onde está realmente a abóbora, e vou clicar aqui, ó. Pronto, ele já pegou a cor que eu utilizei, que no caso é EE5E19. Cliquei em OK, então aqui ó, a minha cor de principal ficou com aquela cor abóbora. Agora eu vou trocar aqui, ó, clicando nessa setinha, clicar no branco, vir aqui na ferramenta de contra-gotas novamente e clicar nesse vermelho aqui embaixo. Então foi essa cor vermelha aqui que eu utilizei. Cliquei em OK, eu posso inverter aqui novamente e agora eu posso voltar aqui no meu projeto de Stories, vir aqui na ferramenta de balde de tinta e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a ferramenta de degradê. Aqui em degradê eu vou selecionar a opção de frente para o fundo, né? Eu posso mudar aqui, ó, clicando nessa opção aqui, ele consegue mudar a ordem das cores, ou eu posso mudar aqui em cima também, eu consigo fazer essa mudança. Aqui eu vou deixar linear, tá? O meu degradê é reticulado, não vou alterar nenhuma questão de oposição. Aqui tem umas outras opções aqui de luz que eu não vou utilizar, e eu vou fazer aqui meu degradê. Eu vou fazer o seguinte também, eu vou colocar uma linha aqui no meio, só para quando eu for colocar minha ferramenta de degradê, eu consiga colocar ela exatamente reta. Quando eu passo a linha aqui no meio, vocês reparam, ó, que ela dá uma grudada na linha, certo? A linha, no caso do meu degradê, para não ficar meio torto, né? Então eu vou grudar aqui e agora eu só vou ajustando aqui pro que eu quero. Vou apertar Enter, pronto. Eu já posso até tirar essa linha daqui do meio. E aí, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma opacidade, né? Eu deixei essa camada opaca. Aqui, ó, nas configurações eu deixei no valor de 85%, né? E é a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou clicar aqui e vou colocar o valor de 85%. Pronto. Não se esquecer de apertar Ctrl S para salvar, porque se faltar luz a gente vai perder tudo isso que estamos fazendo agora. E aí é só eu pegar tudo isso daqui e jogar para cá. Existem várias formas de se fazer isso, né? Mas eu vou fazer um por um porque eu gosto de fazer assim porque eu consigo ajustar as coisas de acordo com o layout, né, da imagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui a palavra ação e o sombreamento dela, né? Eu vou jogar ela aqui para baixo, aqui com a minha setinha, e eu preciso unir tanto a palavra ação quanto o sombreamento dela. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e clicar na opção combinar abaixo, então a palavra ação Miguel Arcanjo e o sombreamento ficou junto. E aí agora eu só clico nessa camada e aperto Ctrl C. Copiei a camada, eu venho aqui no meu outro projeto, aqui de Stories, e aperto Ctrl V. Agora ele criou aqui uma seleção flutuante. A única coisa que eu tenho que fazer é apertar aqui, ó, e criar uma nova camada. Aí ele criou aqui a camada de acordo com a seleção, né? De acordo com o que eu colhei. Repara que o São Miguel, ele tá
passando um pouquinho dessa margem de segurança. Então eu vou clicar aqui com a ferramenta de movimento, selecionar aqui a camada, e aqui com a setinha do mouse mesmo eu arrasto para o lado, para ele ficar certinho. Beleza, Ctrl S para salvar, volto aqui, a mesma coisa eu faço com a imagem de São Miguel. Eu vou unir a imagem de São Miguel e esse retângulo branco que a gente fez atrás na aula anterior. Botão direito do mouse, combinar abaixo. Então ele juntou os dois. Agora eu aperto Ctrl C e depois Ctrl V. Depois eu crio uma camada e pronto. Eu já tenho a imagem de São Miguel aqui, São Miguel Arcanjo. A única coisa que eu preciso é jogar essa camada para baixo da palavra São Miguel Arcanjo, né? Então, ó, cliquei aqui com a setinha, joguei aqui pro lado. Ela tá encostando um pouquinho na nossa margem de segurança, então eu vou arrastar ela um pouquinho aqui pro lado, só para ficar certinho na nossa margem de segurança. E por último, falta as informações aqui de rodapé e o defendendo-nos no combate. Defendendo-nos no combate, eu não preciso unir a nada, eu só dou Ctrl C aqui e Ctrl V e crio aqui uma camada flutuante, ele já até criou a camada de texto. E segurando a tecla Shift e a setinha do mouse, eu consigo, aqui com a ferramenta de movimento e selecionando a camada, eu consigo mexer ela aqui pro lado. Se eu não segurasse a tecla Shift, ele ia mexer pixel por pixel. Ó. Agora, se eu segurar a tecla Shift, ele meio que pula alguns pixels pro lado. Vou apertar aqui Ctrl Scroll do mouse para ver um pouquinho mais de zoom, né? Tá quase pronta a nossa imagem, agora só falta o nosso rodapé. O nosso rodapé é o endereço, é a camada de endereço e a logo paroquial. Como aqui eu preciso que elas estejam alinhadas, eu vou simplesmente combinar abaixo para juntar tanto o endereço quanto a logo paroquial, tá? Porque eu preciso que esteja nesse exato tamanho. Então eu aperto Ctrl C, depois eu venho aqui e aperto Ctrl V e crio aqui uma camada flutuante. E aquele mesmo esquema. Com a tecla Shift selecionada, eu primeiro seleciono aqui a minha camada de texto, né? E com a tecla Shift selecionada, eu vou aqui colocando ela na posição que eu quero. E voilá. Prontinho. Fizemos aqui a nossa arte. Vamos comparar com a anterior. Ficou quase igual, né? Só a letra E aqui ficou um pouquinho mais pro lado, né? Porque como eu tive que arrastar, mover um pouquinho mais para o centro, comer um pouquinho mais aqui na imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho esse São Miguel Arcanjo. Eu vou selecionar aqui a camada de São Miguel Arcanjo. Eu sempre clico aqui no olhinho para ver se eu selecionei a camada correta. O certo seria a gente nomear as camadas aqui para a gente saber o que é o que. Mas eu não vou fazer isso porque eu sou preguiçoso. Eu vou apertar Shift S e eu vou diminuir um pouquinho aqui de nada, assim, ó. Isso, redimensionar. Só um pouquinho mesmo pra gente deixar do tamanho certo. E agora eu vou selecionar aqui a ferramenta de alinhamento, botão direito do mouse. Ferramenta de alinhamento, vou selecionar essa camada aqui e clicar aqui na opção alinhar ao meio. Pronto. Agora tá certinho o nosso Stories. Eu vou apertar Ctrl S para salvar e eu vou apertar Ctrl Shift E para salvar o nosso projeto em PNG. E aí aqui mesmo onde está a minha pasta projeto paróquia, eu vou dar o nome desse projeto e salvar em .png. O .png seria o formato de imagem mais interessante para se utilizar em redes sociais, tá? Fora das redes sociais, quando a gente for trabalhar com o website, nós vamos salvar todos os nossos projetos em WebP. Esse formato aqui, ó, WebP. Literalmente, se escreve Web e a letra P, tá? Por quê? Porque esse formato de imagem é um formato utilizado pelo Google e ele é muito mais leve que o PNG, tá? Vou clicar aqui em exportar, em PNG mesmo, vou deixar aqui nessas configurações aqui do jeito que está o mesmo, exportar. E prontinho. Ó, vamos lá. Pronto, já vou fechar aqui meu projeto do GIMP, vou apertar Ctrl S aqui para salvar e fechar o projeto. E aqui eu vou fechar sem salvar, tá? Pronto. Agora eu vou abrir aqui o meu Instagram e vou testar. Eu vou testar no Instagram do Deovero.org, né? Como eu tô logado na conta do Deovero.org, por aqui não dá para publicar stories. Dá para publicar em outro local pelo computador, mas eu vou explicar isso quando a gente for trabalhar com redes sociais, que vai ser o último módulo desse curso, tá? Mas aqui para fins de testes eu vou publicar diretamente aqui pelo meu Google Chrome. No Instagram, ele normalmente te obriga que você utilize o celular para fazer publicações. E quando você abre pelo computador, ele não te dá as mesmas opções que tem pelo celular. Como é que a gente faz para burlar isso? O próprio Google Chrome ele tem uma ferramenta, que é a ferramenta de desenvolvedor. Se eu apertar as teclas do meu teclado Shift, Ctrl I, ou Ctrl Shift I, perdão,
não necessariamente nessas ordens, mas ele me dá aqui a ferramenta de desenvolvedor. Se eu não me engano, no PC de vocês vai estar com esse layout aqui e vai estar branco, né? Aqui e aqui vai estar com tema em branco. Cadê? Device. Deixa eu me lembrar. O System, vai estar com tema branco. Aí aqui eu gosto de deixar com tema Dark. Aqui em configurações, é só clicar aqui nessa ferramentinha de configurações e deixar aqui o tema Dark. E aqui é onde vocês podem posicionar. Se pode ser aqui embaixo ou se pode ser uma janela em pop-up também, que aí vocês conseguem ver o site todo, ou do outro lado aqui no canto, ou então aqui embaixo. Eu costumo deixar aqui embaixo mesmo, tá? E aí, o que essa ferramenta de desenvolvedor tem? Isso aqui é para eu ver como o site vai ficar em diferentes layouts, né? E ele tem essa opçãozinha aqui, que é a opção de dispositivo móvel, que eu posso acessar clicando nesse íconezinho aqui, ou colocando essas teclas, apertando essas teclas de atalho que está aqui aparecendo quando eu passo o mouse por cima, que é Ctrl Shift M. Ele já me coloca como se eu estivesse acessando de um celular. Sendo que aqui o Instagram ainda não interpretou que eu estou acessando de um celular, né? Mesmo aqui, ó, selecionado que como se eu estivesse acessando de um Samsung Galaxy S8, eu preciso recarregar a página para o Instagram perceber que eu estou acessando de um celular, né? Deixa eu fechar aqui e acessar aqui a Home, por exemplo. Agora eu tenho que vir aqui recarregar a página e vocês reparem que o layout já mudou. O layout aqui, ele já tá como se eu estivesse acessando realmente de um celular. E aí aqui já aparece a opção de eu colocar um Stories. Então eu vou clicar aqui, ó, na opção de colocar um Stories aqui pelo meu PC e vou selecionar aqui a imagem que eu acabei de salvar. Vou clicar aqui em abrir e olha só, como eu tinha falado, ficou exatamente no tamanho certo, naquela margem que tá lá no GIMP. Eu não sei por qual motivo o Instagram ele tá dando zoom na imagem. Qualquer imagem de Stories, mesmo que esteja na resolução correta, ele dá zoom na imagem. Eu não sei se é pelo dispositivo que eu estou utilizando, não sei se no celular de vocês vai ser a mesma coisa, mas por segurança é sempre bom vocês colocarem de acordo com aquela margem. Vou clicar aqui em adicionar ao seu Stories, né? Vamos publicar isso aqui. Provavelmente, se você estiver online agora e seguir a gente no Instagram, vocês vão ficar sem entender nada, né? Mas vamos lá, eu vou clicar aqui no Stories para ver como vai ficar e ó, ficou certinho, certo? Se eu ver através de um Instagram de terceiros, vai aparecer aquela mesma coisa, né? Vai aparecer lá o botão de responder, etc. Deixa eu apagar esses stories aqui antes que alguém veja e fique sem entender nada. Pera, deixa eu apagar e excluir. Pronto, apaguei os stories aqui. Gente, segue a gente no Instagram, tá? Aqui, ó, deu.vero, tá? O Instagram tá meio parado, né? Porque eu tive que parar um pouco os trabalhos para me dedicar a umas paradas pessoais, mas segue a gente aqui no Instagram, me segue no Instagram porque eu não vou falar de coisas muito relacionadas a marketing digital e outros assuntos pelo Instagram do Deu Vero, já que o Instagram do Deu Vero do apostolado é um apostolado jornalístico. Então é isso, né, gente? Bom, gente, a aula é basicamente essa e nas próximas aulas vamos fazer outros projetos aí. Eu fico por aqui, é isso aí, valeu!